Amigo alternativo, Última Divisão está de volta com a lista de times extintos ou licenciados. Já fizemos 3 partes dessa lista, vamos agora para a 4ª parte, porque sabemos que você gosta, você sempre deixa boas sugestões nos comentários, vamos trazer aqui algumas e também novidades que pesquisamos e encontramos. Quero destacar, por exemplo, o Euterpe Futebol Clube, um time que teve muita importância na inclusão dos negros no futebol brasileiro e nesse mês de novembro é muito importante falar sobre isso. Tem várias outras histórias curiosas também, então vamos lá. Primeiro quero deixar a dica para você baixar o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo e aproveite. Tem as transmissões dos jogos do campeonato alemão, do campeonato francês e várias outras funções para você acompanhar notícias, acompanhar tempo real, estatísticas, mercado da bola, vídeos, enfim, é o melhor aplicativo, o mais completo aplicativo de futebol do mundo. Grêmio Esportivo Atibaiense. Esse time de Atibaia, do interior de São Paulo, normalmente disputou ali as últimas divisões do Campeonato Paulista, não conquistou nenhum título, mas ficou famoso por ser o primeiro clube a ter Muricy Ramalho como treinador. Ele foi contratado como jogador primeiro, estava lá jogando no futebol do México, no Puebla, aí foi contratado para ser jogador, ficou jogando por pouco tempo e aí assumiu como treinador ali, como tapa-buraco na época, treinou o time um pouco, não teve muito sucesso e saiu dizendo que ia procurar outra coisa para a vida dele, que aquilo ali não ia dar certo. Bom, sabemos a história, né? Deu muito certo, foi um técnico multicampeão, dos melhores treinadores da história do Brasil. O Grêmio Atibaiense começou a ter dificuldades a partir de 1963 e entre 1963 até 1991 o clube disputou apenas 12 competições, então na maior parte das vezes ele se licenciou ali das últimas divisões do Campeonato Paulista e aí em 1991, depois de uma tentativa frustrada de voltar ao futebol profissional, o clube resolveu desistir e hoje é apenas um clube social, não disputa competições profissionais. Quero até deixar uma lembrança que alguns clubes que a gente já citou aqui em partes anteriores, que estavam extintos, estavam licenciados, acabaram voltando à ativa posteriormente. De repente isso pode acontecer aí com o Grêmio Atibaiense ou com outro time dessa lista, né? Nós falamos aqui uma vez do Canto do Rio e o Canto do Rio voltou para o futebol profissional. Falamos do Tiradentes, do Piauí, voltou, conseguiu até subir nesse ano, em 2020, para a primeira divisão piauiense. Então, vamos ver aí se algum desses clubes que a gente cita aqui nessa lista ressuscita posteriormente. Associação Cultural Esporte Clube Baraunas. O Baraunas é um time que foi fundado em 1960, mas se tornou mais conhecido no século XXI, quando ele conquistou, por exemplo, 2 Copas Rio Grande do Norte, conquistou um campeonato estadual e fez uma ótima participação, com a qual ele é mais lembrado, na Copa do Brasil de 2005, quando eliminou até o Vasco, acabou caindo depois para o Cruzeiro, mas ficou muito marcado, né? Tinha o Cícero Ramalho ali fazendo uma grande participação, então foi um momento alternativo muito especial da Copa do Brasil e o Baraunas ficou realmente lembrado por aquela participação e em 2012 teve ainda um último suspiro de glória quando disputou a Série D e conseguiu acesso, subiu, mas logo depois caiu. Depois dessa queda na Série C, o time passou várias dificuldades nos anos seguintes, piorando em 2018, quando o time foi rebaixado no Campeonato Potiguar. Aí em 2019 não conseguiu disputar a 2ª divisão e em 2020 chegou a ter uma nova eleição, um novo presidente, estava sendo cogitado um retorno, mas não houve disputa da competição, da 2ª divisão, não houve oficialização de que o clube está na ativa, então por enquanto continua sendo um clube licenciado. Belfast Celtic Futebol Clube. Esse é um dos clubes mais tradicionais da história da Irlanda do Norte, mesmo estando inativo desde 1949. O clube é o 3º maior campeão
da Irlanda do Norte, mesmo estando extinto desde metade do século passado. Tem 14 títulos nacionais da Irlanda do Norte e conseguiu isso no meio de muitas turbulências, porque os torcedores, o time ali é católico e também é nacionalista, defende a separação da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido. E tudo isso gerou muita rivalidade, uma rivalidade exacerbada com outros clubes, por exemplo, com o Linfield, e num clássico entre os dois times em 1948 rolou uma grande confusão depois que o Linfield fez um gol ali no final para empatar a partida. Aí houve invasão, torcedores invadiram e agrediram os jogadores do Belfast Celtic, que ficou muito revoltado com a falta de punição para os adversários e aí resolveu se retirar da competição e depois nunca mais voltou para jogar no Campeonato da Irlanda do Norte. Atualmente, desde 2019, até existe um clube Celtic Belfast, mas não tem relação com esse campeão, 14 vezes campeão da Irlanda do Norte. Centro Esportivo Nova Esperança, o CENI. O CENI do Mato Grosso do Sul foi fundado no final do século passado e se tornou o principal time do Mato Grosso do Sul, ou pelo menos o time que conquistou mais títulos estaduais no século XXI. Venceu 6 vezes essa competição, mas era um time fundado pelo Reverendo Moon. Isso, é claro, foi bom porque ali houve um grande investimento, o time tinha uma estrutura ali na cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul, tinha uma estrutura realmente muito boa, mas o Reverendo Moon felizmente morreu em 2012 e aí a partir disso surgiram alguns problemas. O clube até conseguiu ser campeão depois disso, mas surgiram muitas brigas internas, faltou investimento e aí a partir de 2015 começaram todos os problemas, o time foi rebaixado, depois disputou a última partida como profissional e em 2019 até ameaçou um retorno, não conseguiu, então está licenciado e parece improvável o retorno dele atualmente. Esporte Clube Corinthians Alagoano. Esse é um time que já foi citado muitas vezes nos comentários e a gente foi deixando para depois, mas ele tinha que aparecer na nossa lista de times extintos aqui porque realmente é muito lembrado pelos amigos alternativos. É um clube fundado na década de 90 e que conseguiu ser campeão alagoano uma vez, conseguiu também fazer uma boa participação na Copa do Brasil de 2008, eliminou até o Atlético Paranaense, acabou perdendo para o Vasco depois, mas é um time que também revelou muitos jogadores famosos, revelou, por exemplo, o Luiz Gustavo, aquele da Copa de 2014, revelou o zagueiro Pepe, ex-Real Madrid, revelou o Ítalo, que atualmente está no Red Bull Bragantino, revelou o Márcio Araújo, enfim, revelou jogadores importantes, tinha boas categorias de base o Corinthians alagoano. O fim do Esporte Clube Corinthians Alagoano é um tanto diferente dos demais, porque, na verdade, ele passou por uma fusão. Vamos explicar. O clube teve uma dificuldade financeira a partir de 2013, aí ficou sem casa, teve que alugar estádio e resolveu fazer uma parceria com a Associação Atlética Santa Rita. Isso lá em 2013, a Associação Atlética Santa Rita estava na 2ª divisão do Campeonato Alagoano. Ele fez uma parceria porque tinha interesse ali em utilizar um estádio na cidade de Boca da Mata. Porém, a Santa Rita conseguiu subir para a 1ª divisão, e aí como os dois clubes estavam na 1ª divisão, eles entenderam que era melhor fazer uma fusão, e aí o que aconteceu é que o time passou a se chamar apenas Santa Rita e utiliza o CNPJ do Corinthians Alagoano, portanto o CNPJ não foi extinto, mas o Corinthians Alagoano, como a gente conhecia, sim, acabou. Clube Esportivo de Futebol de Passos. O Esportivo de Passos teve uma ascensão meteórica logo no começo. Na primeira competição que disputou, na década de 80 e 85, o clube já foi campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Depois, ainda na década de 80, chegou a ser campeão do interior na Elite, né? E também foi vice da Série C. Naquela Série C de 88, que o União São João acabou sendo decretado campeão, o Esportivo de Passos ficou como vice. Também foi um clube que revelou jogadores importantes, como Elivelton, como o Antônio Carlos, né, participou da formação desses jogadores e acabou sofrendo uma queda muito rápida também. Já no começo da década de 90, em 93, o clube sofreu um novo rebaixamento, começou a ter problemas financeiros, divergências internas,
e aí se licenciou, tentou voltar algumas vezes, mas o problema mais grave aconteceu em 2013, quando numa dessas tentativas de retorno surgiram denúncias de abuso contra jovens jogadores, um diretor teria abusado desses jogadores, ele até foi preso preventivamente na época, e o clube em campo, no meio dessa confusão, acabou indo muito mal também, sofreu 4 derrotas, mudou de sede e abandonou a competição na metade e desde então não existe mais Esportivo de Passos. Euterpe Futebol Clube. Esse é um time que nem teve grandes resultados em campo, mas teve um grande impacto para a sociedade, uma grande importância na luta contra o racismo. Ficamos muito felizes quando soubemos dessa história do Euterpe, quisemos destacar aqui no Última Divisão e até falamos com um pesquisador, Gaspar Vieira Neto, para esclarecer algumas informações sobre o Euterpe e colocamos vários detalhes no nosso site, ultimadivisão.com.br. Acesse o link depois aqui na descrição para conhecer mais sobre o Euterpe. Mas resumidamente, foi o primeiro time da região norte a permitir apenas negros dentro do time. Outros times no Brasil até também tinham esse tipo de iniciativa, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, mas na região norte o Euterpe foi o primeiro. Depois ele até mudou o estatuto, permitiu a entrada de outras etnias no time também, mas teve essa grande importância para a inclusão do negro dentro do futebol brasileiro. O clube existiu ali até 1930 aproximadamente, a última partida profissional mesmo foi em 1927, depois ele ainda disputou algumas partidas amistosas, sendo que os últimos registros são de 1930. De qualquer forma, não durou muito tempo, mas teve essa grande importância e nesse mês de novembro, o mês da consciência negra, é muito importante a gente falar sobre isso, destacar que vidas pretas importam sim e ser sempre antirracista. Atlético Clube Juventus. Temos muitos Juventus no futebol, vou falar aqui sobre o Juventus do Acre, que é um time muito importante estadualmente, clube que já foi 14 vezes campeão acreano, é o segundo maior campeão acreano, traz apenas do Rio Branco, então é um time muito importante, participou da formação do goleiro Everton, que está hoje no Palmeiras, na seleção brasileira, então é um time muito importante, mas que sofreu muito com dívidas recentemente. Em 2014, o clube se licenciou, né, disputou ali as últimas partidas, mas está resolvendo seus problemas financeiros. Em 2016 teve que ceder a sede do clube para virar um supermercado, mas isso acabou ajudando também a saldar dívidas. Desde então tem saldado dívidas e ensaiado um retorno ao futebol, mas isso ainda não aconteceu. Unión Salamanca. Esse é um time que tradicionalmente a gente via até o final do século passado na segunda divisão da Espanha, né? Já foi 4 vezes campeão da segunda divisão da Espanha, disputou a primeira divisão também algumas vezes, né? Desde na década de 70, 80, 90. Lembro de ter uma vitória marcante de 98, uma vitória sobre o Barcelona por 4-3, é uma vitória muito lembrada pelo clube, mas no século XXI as coisas não foram bem, o time se afundou em dívidas, caiu para a terceira divisão, o que não era comum, o time passou a disputar a terceira divisão com frequência, e em 2013 declarou insolvência por não conseguir pagar dívidas, e aí acabou. Surgiram das cinzas do Unión Salamanca, surgiram outros 2 clubes, um é o Salamanca Clube de Futebol, fundado para preservar o patrimônio do clube, o outro é o Unionistas de Salamanca, formado por torcedores órfãos do clube, mas é claro que nenhum deles é o Unión Salamanca tradicional, que venceu 4 vezes a segunda divisão espanhola. Tubarão Futebol Clube. O Tubarão Futebol Clube quase foi campeão catarinense. Em 1997 e 98 foi vice-campeão, sendo que em 98 a torcida reclama muito de um gol anulado que daria o título catarinense para o Tubarão. Acabou não conseguindo, chegou a vencer uma Copa Santa Catarina, conseguiu outros bons resultados no começo do século XX, mas em 2005, por causa de problemas financeiros, o clube passou a se licenciar do futebol profissional. Foi fundado também um novo clube ali para a torcida da cidade abraçar, né? Era o Clube Cidade Azul, Associação Cidade Azul, e aí o clube até foi abraçado, mas o nome não agradava a torcida, foi feito um movimento para mudar de nome, e aí esse clube acabou se chamando Clube Atlético Tubarão, e deixando o Tubarão Futebol Clube de lado, de certa forma, né? O Tubarão Futebol Clube ainda existe, tem seu registro,
está licenciado. Se alguém pagar as dívidas e quiser voltar com o clube, pode até voltar, mas atualmente realmente a cidade abraça o Clube Atlético Tubarão, que disputou a Série D em 2020, mas foi eliminado precocemente na primeira fase com antecedência. E agora, amigo alternativo, você quer uma parte 5 dos times extintos e licenciados do futebol brasileiro e mundial? Então deixa aí seu comentário, deixa sua sugestão de time que ainda não apareceu nas nossas listas, veja as listas que já fizemos, né, as outras 3 partes, e também se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para acompanhar mais vídeos sobre futebol alternativo, acompanhe também a Última Divisão nas redes sociais. É isso. Até a próxima!